Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje mais uma aula, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar com o conteúdo do segundo bimestre, só que nós vamos inverter um pouco o nosso conteúdo. Nós vamos começar com a parte de divisibilidade, divisores e divisibilidade, que é o capítulo 3, tá? Então, divisibilidade. Bom, então, o que quer dizer a palavra divisibilidade e o que quer dizer a palavra divisor? Se eu divido um número pelo outro, tá? Eu posso ter duas coisas. Ou essa conta vai dar exata. Quando que a conta dá exata? Quando o resto for zero, tá? Ou essa conta vai dar não exata. O que é uma conta não exata? É quando o resto for diferente de zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui 18 dividido por 6, tá? Então, se eu fizer essa divisão, na hora que eu divido 16, quanto é que dá? 18. 18 para 18, nada, tá? Então, esse é o resto zero. Agora, se eu dividir 17 por 8, 17 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 17, 1. Tá? Então, neste caso aqui, eu vou dizer que 18 é divisível ou múltiplo de 6. Quando que um número é divisível pelo outro? Quando eu faço da zero. E eu vou dizer que 6 é divisor de 18. Por quê? Porque eu fiz a divisão e o resto deu zero. Então, neste caso aqui, eu vou dizer que 17 por 8. E eu vou dizer que 8 não é divisor de 17. Por quê? Porque sobrou o resto, tá? Então, gente, 18 dividido por 6 dá 3. E sobra resto zero. Então, 18, ele é 6, tá? E divisível e múltiplo quer dizer a mesma coisa. E eu vou dizer que 6 é divisor de quem? De 18, tá? Então, 18 é divisível ou múltiplo, é a mesma coisa de 6, e 6 é divisor de 18. Aí na página, no livro de vocês, na página 185, nós temos lá um local onde tem 48 fileiras de cadeiras, tá? Então, está dizendo, está pedindo quais são os divisores de é igual. Bom, então aqui, dentro dessa chave, eu vou escrever todos os divisores de 48. Então, o conjunto dos divisores, ele começa pelo 1, tá? O 40, todos os números dividem por 1. Depois, ele está na tabuada de quem? Do 2. Ele está na tabuada do 3. Ele está na tabuada do 4, tá? Ele está na tabuada do 6. Ele está na tabuada, depois ele está na tabuada do 12. Depois vem 16, aí vem 24, aí vem o próprio o quê? 48. Toda vez que eu vou verificar quais são os divisores de um número, eu começo sempre do 1 e
terminam nele mesmo, tá? Então, esse é o conjunto dos divisores de quem? Do 48. Então, se eu pegar 48 dividido por 2, não vai sobrar resto. Se eu dividir por 3, também não. E assim por diante. Então, esse é o quê? Dos divisores de 48. Bom, então eu vou dizer para você que tenho observações aqui, tá? Então, eu vou dizer que 0 divide por qualquer número. Então, se eu pegar o 0 e dividir por 48, o meu resultado é 0, tá? Então, 0 divide por qualquer número, tá? E o resultado é 0. Agora, nenhum divide por 0. Então, isso aqui não existe, ó. 48 dividido por 0. Isso aqui não existe, tá? Então, existe uma regra aí na matemática que diz que ninguém divide por 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Agora, nenhum número divide por quem? Por 0, tá? É uma regra da matemática. E todo número divide por ele mesmo. O número divide por ele mesmo. Então, são 3 observações. Primeiro, 0 divide por qualquer número. Depois, nenhum número divide por 0. E todo número divide por ele mesmo. São as 3 observações. Então, a mais importante é essa daqui. Que eu não posso dividir por quem? Por 0. Isso aqui não existe. Tá? Bom, então, gente, quando vocês forem ver o conjunto dos divisores, divisibilidade, vocês têm regras para se conhecer quando um número é dividido, tá? Então, gente, todo número divide por 2 quando ele for o quê? Par. Então, todo número par divide por 2. Por exemplo, se eu tiver aqui 842, tá? Então, eu tenho certeza que se eu dividir 842 por 2, vai dar certo, vai dar resto o quê? 0. Por quê? Porque ele termina no número o quê? Par, tá? Então, todo número par divide por 3 quando a soma dos algarismos, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, 882. Então, se eu tiver 882, eu vou perguntar para vocês, esse número 882 divide por 3? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 8 mais 8 mais 2. Quanto dá? 8 mais 8, 16. 16 mais 2 vai dar o quê? 18. 18 está na tabuada do 3? Sim. Então, vai do 3. Então, eu vou ter um o quê? Exato, tá? Por quê? Porque eu somei os algarismos, deu 18, e o 18 está na tabuada de quem? Do 3. Então, o número é divisível por 2 quando ele é par. E é divisível por 3 quando a soma estiver na tabuada de quem? Do 3. Agora, é a vez do 4. Tá? Então, um número é divisível por 4 quando ele terminar em 2
2 zeros, ou... Então, aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver 1.800, 1.800. Será que se eu pegar 1.800 e dividir por 4, será que eu tenho uma conta exata? Sim. Por quê? Porque todo número terminado em 2 zeros divide por 4, tá? Então, um número, para ele dividir por 4, ele tem que terminar em 2 zeros. Ou, se eu tiver 1.840, tá? Então, ou ele vai terminar em 2 zeros, ou eu vou pegar somente os dois últimos, o quê? Algarismos, tá? Quem são os dois últimos algarismos? 40, e vou dividir por quem? Por 4. Então, vai dar 1 vezes 4, 4, aí abaixo 0, dá 0. Pronto. Eu peguei só os dois últimos algarismos, dividi por quem? Por 4, e a minha conta dá exata. Então, se a conta deu exata, eu posso pegar o 1.840 e dividir por 4, que a conta vai dar exata, tá? Então, o número divide por 4 quando ele terminar em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos divididos por 4, a conta eu vou ver a parte do 5. Então, gente, um número, ele divide por 5 quando ele terminar em 0 ou 5, tá? Se eu olhar na tabuada do 5, eu só tenho 0 e 5. Então, um número divide por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Agora vem o 6, tá? Um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Um número é divisível por 6 quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e 3. Então, quando é que um número divide por 6? Quando ele for par e a soma dos algarismos estiver na tabuada de quem? Do 3. Por exemplo, ó, 870, tá? 870 é par? Sim. Ele divide por 2. Agora, eu vou somar 8 mais 7, 15. 15 está na tabuada do 3? Sim. Então, ele divide por quem? Por 3. Então, se ele divide por 2 e divide por 6, tá? Então, o número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí, o 7 não tem regra. Para saber se um número é divisível por 7, tem que dividir. Não tem regra para ele. O 8 é a mesma coisa que o 4, só que o 8 tem que terminar em 3 zeros, tá? Ou, ao invés de pegar, por exemplo, se eu tiver 800, 8.200, se eu tiver esse número, tá? Eu quero saber se ele é divisível por 8. Então, eu vou pegar os 3 últimos aqui, ao invés de pegar os 2, como eu peguei do 4. Então, eu vou pegar 640, eu vou dividir por 8. Então, vai dar 8. 0, 0, 0. Tá? Então, esse número é divisível por quem? Esse número todo aqui, se eu dividir ele por 8, ele vai dar exato. Por quê? Porque o número divide por 8 quando ele termina em 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos dividido por 8, a conta vai dar o quê? Exata. É a mesma regra do 3, tá? Então, o 9, só que eu somo os algarismos
tem que estar na tabuada do 9. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 1.800, é divisível por 9? Sim. Por quê? 1 mais 8 é igual a 9. E o 9 está na tabuada do 9, tá? Então, um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos estiver na tabuada de quem? Do 9. E um número é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Nós vimos todos os números divisíveis desde o 2 até o 10. 2, par. 3, a soma tem que estar na tabuada do 3. 4, os dois últimos algarismos tem que ser 0 ou os dois divisíveis por 4. 5, tem que terminar em 5. 6, tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 7 não tem. 8, tem que terminar em 3 zeros ou os 3 últimos algarismos. 9, a soma tem que estar na tabuada de quem? Do 9. E o 10 tem que terminar em 0. Então, gente, nós vamos para vocês verem um bom final de semana para vocês, certo? E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, um beijo no coração de cada um e bom final de semana.